Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bem, no vídeo de hoje eu resolvi falar de quê, né? Eu resolvi falar de um assunto que muita gente meio que tem medo, muita gente meio que fala assim, meu Deus, o que é isso? Que é a sintaxe. A sintaxe. Esse monstro aí de 7 cabeças, né, para muitas pessoas. E que muitas vezes falam, Jesus, o que é isso? Então, na verdade, esse termo sintaxe ele é utilizado muito na academia, né? Não na academia para malhar o corpo, mas para malhar a mente. Então, na universidade a gente utiliza muito, na área de letras, né? No curso de letras, no curso de linguística. Então, você vai ouvir falar disso. Mas se você estuda no ensino médio, fundamental, você vai ouvir falar em quê? Você vai falar em estruturas, sentenças, orações, etc e tal. É isso que a gente vai estudar português, né? Ele entra nisso aí, na gramática. Então, ela vai lidar com construções, frasais, orações. Então, basicamente, frase... existe uma grande discussão do que seja frase e oração, mas a gente não vai entrar nisso agora. Pra gente aqui, frase é tudo aquilo que tem sentido. Então, por exemplo, quando você fala... quando você fala... quando você fala... ahá, quando você fala... socorro, quando você fala... qualquer palavra, mas que aquela palavra tem um sentido e que ela signifique algo, isso é uma frase. Pra gente, oração será aquilo. Será uma sentença lógica, tá? Não precisa ter sentido, ela precisa ser lógica. Ela precisa ser possível linguisticamente. E ela vai ter que ter um sujeito, um verbo, um objeto, sujeito, verbo ou só verbo. Perceba que em todas há verbo. Então é porque o verbo ele é muito importante, né? Sem o verbo não existe oração, tá bom? Quando você fala, por exemplo, ele sim, entre ele e sim existe um verbo, tá? Existe uma ação, existe alguma coisa que você está dizendo, tá bom? Mas que você omitiu. Então aqui nós temos, por exemplo, eu não como pera. Não como pera. Perceba que eu apaguei o eu, né? Que é um pronome pessoal, da primeira pessoa, né? De singular. Eu apaguei por quê? Porque o próprio verbo que retoma. Essa também é uma característica da sintaxe, da morfossintaxe. Depois eu falo dela. Mas aqui perceba que ele retoma. Como ele retoma, existe uma concordância, eu posso apagar o eu. Inclusive é recomendável que façamos isso, né? Então nós temos aqui o verbo, a ação, né? E nós temos o objeto, o que se come, o que se ingere, né? E depois nós temos o que? Nós temos quem. Então nós temos, a pergunta é o que ocorre, depois o que se faz com essa coisa, então você come. Você come o quê? Você come água. Então a pergunta é o que, depois quem. Então nós temos um verbo acusativo. O que seria um verbo acusativo? Ele acusa algo. Fulano acusou Jéssica. Fulano acusou Cláudia. Ele está acusando, ele exige que haja um objeto, ele exige que haja ali uma ação, alguma coisa do gênero, tá bom? Então, ele é acusativo. Agora vamos ver aqui o caso de um verbo que não é acusativo. Então nós temos aqui Cláudio e morrer. A gente sempre vê na escola falando que os verbos são ações, nem sempre são ações. Então, por exemplo, Cláudio não age sobre a morte. Quem dera agíssemos, né, gente? Não sei. Mas, feliz ou infelizmente, a gente não age sobre a morte. A gente não age sobre as doenças. A gente não age sobre o dormir, sobre o sono. Numa hora a gente dorme, né? Então, são verbos que vão denotar o sentido de experiência, né? A gente está passando por isso. Então, a gente envelhece, a gente morre, a gente vive. Então, nós temos um verbo inacusativo. Ele não seleciona um objeto. Ele seleciona um sujeito. Perceba que, basicamente, Cláudio, que é o sujeito da frase, ele meio que é o objeto da ação de morrer. Olha que loucura. Mas Ou seja, ele concorda com Cláudio. O verbo aqui, ele se flexiona a partir do sujeito, né, que é Cláudio. Porém, Cláudio é a vítima da morte, né? Quando você cai, você é a vítima da gravidade. Né? Você não age em cima da queda. Fulano caiu. Entendeu? Então nós temos alguns verbos aqui de experiência e também que não são acusativos. Alguns de experiência, mas todos são inacusativos. Nós temos cair, nós temos viver, nós temos sorrir, dormir. Eu coloquei voar, caminhar, que não exigem um objeto. Tá ok? Então nós temos aqui o contrário. Nós temos aqui o verbo que exige um objeto, mas que é impessoal. Ele é impessoal. Então aqui a pessoinha... O que seria esse verbo impessoal? Seria o verbo que não exige sujeito, um verbo que não tem sujeito. Então, há pessoas na praça
E é por ele ser impessoal que ele não se flexiona. Ele não se flexiona com pessoas. Então não é pessoas. Por mais que exista o verbo eles farão. Nesse caso aqui não é o caso. Então, há pessoas, há gente, há bichos. Então o verbo haver, ele é impessoal. Então qualquer verbo que venha substituir o verbo haver, nesse sentido existencial, tem que ser impessoal. Então, por exemplo, faz tempo que eu vim aqui. Faz horas que eu vim aqui. E não fazem horas, tá bom? Porque senão vira o verbo fazer, de produzir, tá bom? Então nós temos aqui, chove demais, ou chove de manhã, chove de noite. Perceba que esse de noite, esse de manhã, ele é informação a mais, tá bom? Ele é informação a mais. Aí você fala, como? Por quê? Porque se eu tirar aqui, vai ficar o sentido completo, chove. Chove. No próprio sentido de chove, você entende que cai alguma coisa do céu, né? Aí se, por exemplo, se não for água, você vai dizer, você vai ter que explicar. Choveu granizo, choveu terra, choveu pessoas, choveu animais. E perceba que chover não está flexionando com animais. Então, animais não é o sujeito da frase. Então, não é chovem pessoas, chove pessoas, né? Seria a ideia, né? Então, nós temos aqui um verbo intransitivo. Não tem objeto e também não tem sujeito. Ele é tanto inacusativo quanto impessoal. Tá legal? Tá massa? Então, basicamente, gente, é isso. Espero que o vídeo tenha ficado interessante. Então, a ideia da sintaxe é estudar essas estruturas de frase e ver o que faz sentido linguisticamente, o que não faz sentido linguisticamente. Bem, o vídeo meio que cortou, sei lá, desligou, né? Então eu tô tendo que finalizar aqui. Mas enfim, o que eu estava falando aqui, o que a gente convencionou a chamar de estudo de português na escola, na verdade é estudo de gramática, né? Majoritariamente é estudo de gramática, é sintaxe. A gente trabalha muito com sintaxe. A gente vai trabalhar com outras coisas também. Mas aquilo que você detesta na escola, basicamente é sintaxe. Mas vamos tentar não odiar mais a sintaxe? Vamos tentar não ter mais raiva das aulas de português? Então você está vendo esse vídeo agora, quer dizer que você se interessa pelo assunto. Isso já é muito importante, entendeu? Porque explicar sobre isso não é fácil. Tanto que eu demorei aqui por volta do quê? 10 minutos, provavelmente, por volta disso, né? Então a questão inclusive eu tinha colocado que eu ia falar disso em 5 minutos e é difícil. Então, a sintaxe vai ver essa questão de estrutura, porque quando a gente fala, a gente estrutura coisas, entendeu? Então eu vou fazer outro vídeo falando sobre construções com predicado e sujeito e construções com tópico e comentário. Aí você vai entender um pouquinho as coisas e falar assim, poxa, mas não é que eu falo isso, né? E a gramática não vai dar conta, a gramática tradicional não vai dar conta desse negócio. Então, na verdade, o que a gente estuda na escola às vezes não dá conta, né? A teoria que tá lá às vezes não dá conta. Mas enfim, se você gostou, você curte, comenta aí embaixo e fala, Rodrigo, eu sempre sofri com esse negócio na minha vida. Ou então, Rodrigo, eu tive muita facilidade com isso aqui. Você pode também estar compartilhando com seus coleguinhas que têm dificuldade com essa coisa de sintaxe. E você pode também estar fazendo o quê? Pode estar fazendo o quê? Se inscrever no canal, que é pra ver mais coisa, que é pra tirar mais dúvidas. E comenta aí embaixo dúvidas que você tem, que eu vou tentar responder. Tá bom? Então é isso. Obrigado. Tchau. Fiquem de boas.